O GP da Holanda de Fórmula 1 acabou de acontecer e no fim das contas nós pudemos ver mais uma vitória de Max Verstappen com a Red Bull, mas dessa vez dentro de sua própria casa. Mas outra equipe que chama muita atenção da maioria dos torcedores da Fórmula 1 é justamente o time da Mercedes, que conseguiu ter um ritmo impressionante, eu acho que o melhor ritmo desse ano de 2022 e quase conseguiu conquistar a sua primeira vitória dessa temporada com Lewis Hamilton. Mas será mesmo que a Mercedes está de volta ao jogo após ali um GP da Bélgica de Fórmula 1 desastroso? Será que agora aí na Holanda ela demonstrou que tem a capacidade de bater de frente contra a Red Bull? Será mesmo que ela vai conseguir fazer isso tudo? É sobre isso que nós vamos falar agora, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e realmente esse GP da Holanda de Fórmula 1 foi bem bacana para a gente conseguir entender exatamente como que estão as coisas no campeonato, principalmente quando nós falamos em características diversas de pistas. A gente sabe que esse circuito da Holanda, de Zandvoort, realmente tem algumas peculiaridades. É uma pista extremamente sinuosa e que ao mesmo tempo tem retas bem curtas. É uma das pistas mais curtas do calendário atual da Fórmula 1. Muitas pessoas acreditavam, inclusive eu mesmo, que a Ferrari e a Mercedes teriam uma grande vantagem sobre a Red Bull nesse traçado. Mas a gente viu exatamente que, na verdade, o time austríaco, apesar de ser muito mais forte nas partes de alta dos circuitos, também tem um carro extremamente adaptável e veloz em partes sinuosas, e isso foi comprovado nesse GP de Zandvoort. A Ferrari aparentemente vem sofrendo sim com a nova diretiva técnica, continua não tão veloz assim em ritmo de corrida, além disso não está tão boa em gerenciamento de pneus e quando comparada a Mercedes e a Red Bull, nem mesmo em qualificação tem sido aquela equipe que se destacava quando acontecia ali no início do ano. Agora, falando sobre o time alemão em si, a gente percebe que houve sim um upgrade. Nós não sabemos exatamente se foi por conta das características de pista, mas é justamente por isso que eu tô aqui. E pra gente chegar exatamente numa conclusão, o que rolou com a Mercedes, por que ela foi tão bem e se realmente essa vitória era possível no final do dia. Antes de qualquer coisa, como eu sempre peço aqui em todos os vídeos do canal, eu queria que você deixasse seu like aqui embaixo. O seu joinha faz toda a diferença e também já se inscreva aqui embaixo no canal e ative o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. E vamos falar um pouquinho mais sobre o time alemão. No fim das contas, a gente percebe que nos 3 treinos livres a Mercedes conseguiu ter um desempenho interessante. Isso aí já nos demonstra uma coisa interessante para a gente conversar aqui no decorrer do vídeo. No GP da Hungria, que foi uma das pistas que a Mercedes teve o melhor desempenho aí no decorrer desse ano, acabou que nos treinos livres ela não foi tão bem, apenas no treino livre 3 e depois na qualificação. Realmente foi algo diferenciado naquele fim de semana. Agora, ela conseguir se sair muito bem nos 3 primeiros treinos livres demonstra apenas uma coisa. Provavelmente os engenheiros da Mercedes estão entendendo um pouco melhor como o W13 funciona e conseguiram prever, vamos dizer assim, os principais problemas que ele poderia vir a ter nesse GP da Holanda de Fórmula 1. Então já é um ponto para a Mercedes, parece que ela melhorou nesse quesito. Quando nós falamos em qualificação, a impressão que fica é que o time alemão melhorou bastante nesse quesito específico, pelo menos no GP da Holanda. Claro que ele sofreu um pouco por conta do acidente ali de Sérgio Pérez, mas muito provavelmente eles estariam bem próximos ali das Ferraris, próximo ali da 2ª ou 3ª colocação do grid, se não fosse aquela atrapalhada que o Sérgio Pérez deu com relação aos 2 pilotos da equipe alemã. Agora, nesses 2 quesitos que eu trouxe até agora, a Mercedes está praticamente igual. Claro que ela teve sim esse upgrade, deu uma melhorada, mas está praticamente igual. Agora, quando a gente fala em corrida em si, aí sim a gente percebe que houve um salto de desempenho. Quando nós falamos em ritmo de prova, a Mercedes está incrível, tá? É uma equipe assim muito diferenciada, tá melhor do que a Red Bull em ritmo de prova, pelo menos falando sobre esse GP da Holanda de Fórmula 1, está melhor que a Red Bull, está melhor do que a Ferrari e tem demonstrado inclusive um gerenciamento de pneus superior a das 2 equipes, tá? O problema da Mercedes nesse momento está relacionado à temperatura desses compostos. A gente percebe que quando nós falamos em temperatura dos pneus em si,
a Mercedes demora ali 2, 3, 4 voltas para alcançar uma temperatura ideal dos seus pneus, o que é um grande problema. A gente percebe que após o safety car, Hamilton perdeu a posição para Max Verstappen muito rapidamente. Da mesma forma para George Russell, que estavam com pneus mais macios e consequentemente aquecem mais rápido, e também para Charles Leclerc. Claro que os pneus dele também estavam usados, isso tudo contribuiu, mas a gente percebe que a temperatura dos pneus também é sim um dos grandes calcanhares de Aquiles da equipe alemã. Mas independente de qualquer coisa nesse sentido, independente de ser ou não ser o calcanhar de Aquiles, a gente percebe também que se não fossem esses erros recorrentes que aconteceram durante a corrida, eles tinham condições sim de pelo menos batalhar pela vitória. Se não fosse Sérgio Pérez deixando ali Lewis Hamilton ser jogado para fora, vamos dizer assim, da pista, situação que é discutível se era justo ou não, ou então o Sebastian Vettel não respeitando as bandeiras azuis, ou então a Mercedes não errando na estratégia, se todas as situações não tivessem acontecido, tudo tivesse acontecido de acordo com os conformes, como rolou com o próprio Max Verstappen, é bem provável que Hamilton estaria no mínimo batalhando ali pela vitória com o piloto holandês. Não dá para garantir que ele venceria, mas eu acredito que uma batalha aconteceria sim no fim das contas. Agora, isso tudo é um sinal de que a Mercedes voltou à briga pelo, vamos dizer assim, por vitórias, pelo campeonato não dá para falar que ela voltou. Mas é um sinal de que ela voltou para a briga por vitórias, ou será que na verdade é uma característica dessa pista, foi uma fatalidade desse fim de semana? É isso que a gente vai discutir agora. Na verdade a questão é a seguinte, eu acredito que ela melhorou muito nos dois primeiros quesitos que eu falei, em questão de conhecimento do carro e em questão de qualificação. E quando nós falamos em ritmo de prova e também em questão de gerenciamento dos pneus, parece que ela é assim muito melhor, tá muito mais forte no fim das contas. Mas esse circuito de Zandvoort é muito parecido com o GP da Hungria, um circuito muito semelhante, o que já facilita muito o trabalho da Mercedes, que tem um conceito que lida muito melhor com pistas sinuosas do que com pistas de alta velocidade. Então isso já é, de certa forma, uma demonstração de que a Mercedes tem sim algum tipo de benefício quando nós falamos sobre essas pistas que têm velocidade um pouco mais baixa, curvas de média, curva de baixa e até mesmo em alguns lugares aí que tem curvas de alta velocidade. A Mercedes tem benefícios nesse tipo de traçado. Lucas, isso quer dizer que é impossível que a Mercedes venha a ter algum tipo de desempenho em pistas de alta? Eu não falei nada sobre isso, mas eu acredito que é sim bem provável. Inclusive, para esse próximo fim de semana, o que eu espero é que o time alemão volte a estar ali mais ou menos na terceira força, talvez até mesmo quarta força atrás da Alpine em algumas situações, justamente porque a pista de Monza é uma pista de altíssima velocidade. Não acredito que a Mercedes venha muito forte nesse próximo fim de semana, acredito em uma vitória da Red Bull, como eu já falei em outro vídeo aqui do canal. Eu acho que isso é muito mais provável no fim das contas. E além disso, como nós sabemos, faltam poucos GPs para terminar a temporada da Fórmula 1, o que significa que talvez a Mercedes venha a ter ainda mais dificuldades no fim das contas. Eu estava fazendo as contas aqui, claro que eu vou trazer aqui para vocês a minha opinião sobre isso, mas me parece que a Mercedes vai ter um pouco mais de chance de vencer no fim das contas nesse ano em apenas 2 GPs nessa temporada específica. Quando a gente para analisar quais circuitos faltam, é muito simples, ó. Itália, Singapura, Japão, Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi. Quando a gente fala sobre Itália, eu já falei, acredito eu que a Mercedes não venha a ter boas oportunidades nesse circuito italiano de Monza, justamente por conta dessa dificuldade, vamos dizer assim, de levar seu carro a altas velocidades em pistas de alta velocidade mesmo no fim das contas. Singapura pode parecer uma boa pista para a equipe Mercedes, e quando a gente analisa as características em si do traçado, aparentemente é mesmo uma boa pista. Mas eu tenho minhas dúvidas se ela vai conseguir ter um ótimo desempenho, porque é uma pista noturna e apesar das temperaturas de Singapura estarem sendo amenas, o asfalto à noite geralmente não consegue absorver tanto calor assim e não tem tanta facilidade assim em aquecer os pneus de todas as equipes. Justamente por conta disso, eu acredito que por essa corrida ser na parte da noite, a Mercedes pode sim acabar vindo sofrer com relação à temperatura dos pneus. Pode ser um problema para a equipe alemã. O Japão, eu acho que é uma boa oportunidade da Mercedes novamente ter um bom desempenho e tentar pelo menos brigar aí por vitórias, justamente porque é uma pista muito sinuosa, acontece de dia e claro que tem essa possibilidade de estar num dia de calor, por exemplo. Vamos ver o que vai acontecer no Japão específico. Quando nós falamos sobre Estados Unidos, novamente
uma pista de relativamente alta velocidade em alguns setores, o que vai ser com certeza um problema para a equipe alemã também. Eu não acredito que os Estados Unidos ela venha forte, ainda mais porque também tem alguns lugares de grandes elevações, o que pode trazer também uma grande vantagem para a Red Bull no fim das contas. No México eu acho que a gente pode ter algumas surpresas, apesar de ser uma das pistas com maior reta da Fórmula 1, tem ar muito rarefeito, o que pode ajudar a Mercedes com relação ao arrasto gerado pelo W13, que é um dos grandes problemas e faz com que a velocidade final não seja tão alta. Brasil, novamente uma pista de alta elevação e também uma pista de altas velocidades, que eu acho que deve trazer a Red Bull como a grande favorita. E Abu Dhabi nem se fala, também acredito que a Mercedes não venha ter grandes chances, ou seja, assim sobra Japão, principalmente, eu acho que ela deve vir forte no Japão. O México talvez ela venha forte e Singapura nós precisaremos ver se ela vai ou não ter problemas de aquecimento de pneu nesse traçado. E com isso, de 7 circuitos que ainda restam nesse calendário da Fórmula 1, me parece que a Mercedes pode ter chance em 3 no máximo de demonstrar algum tipo de ritmo capaz de batalhar por vitórias. A situação é difícil, parece que a Mercedes já pode começar a olhar muito mais para o ano que vem. Mas claro que essa é a minha opinião sobre esse assunto, não se esqueça de deixar aqui embaixo a sua opinião sobre isso também. E também deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva através dessa bola aqui no meio da sua tela e assista esses 2 vídeos que o YouTube está indicando especialmente para você. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!